Sem delongas, gostaria que vocês abrissem o livro do Apocalipse. Nós temos sido ministrados de uma maneira muito rica e profunda sobre famílias, a igreja como família, e nós temos recebido muito do Senhor. Pastor Pedro, Pastor Germano, Pastor André vieram aí e estão inculcando em nós uma consciência de filhos assim impressionante. E eu sei que a palavra de Deus ela tem esse poder de transformar nossas vidas e fazer de cada um de nós família de Deus, porque nós somos filhos dele. Nós vamos ler aqui um texto que é Apocalipse capítulo 2, versículo 19, dando sequência às 7 vezes do Apocalipse, que é sobre a carta à igreja em Tiatira. E há coisas seríssimas aqui para serem tratadas, para a gente dar uma passada e a gente entender algumas coisas aqui importantíssimas. Versículo 18: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependa da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. As demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vós. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. 27. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Então que seja o Espírito Santo falando para vocês mesmo. Eu também estou numa condição assim de ouvinte, porque a gente ministra e vocês às vezes, quem ministra, quem ensina, sabe que enquanto você ensina, você ministra, você fala a palavra do Senhor, o Espírito vai testificando coisas lindas dentro de você mesmo. Amém, amém. E vai emulando coisas lindas dentro de você, e você sai tão edificado como se estivesse sentado aí na plateia, enfim, na igreja ouvindo. Tiatira, a igreja aqui estava vivendo um período dificílimo. Eu fiquei, como eu sempre faço, eu coloco umas fotos, né, arqueologicamente aí, né, das ruínas, mas dessa vez eu não coloquei. Mas você pode ir no Google e procurar lá Tiatira e você vai ver algumas ruínas interessantes sobre essa igreja situada na Ásia Menor, Tiatira. Politicamente era uma das cidades menos importantes. Não tinha aquele culto ao imperador, como a gente estudou em Éfeso, Esmirna, em Pérgamo, não tinha esse problema. E religiosamente não havia como uma cidade, as cidades da Ásia Menor estavam sob a influência greco-romana, então havia deuses, havia templos, havia ídolos. Ali havia as divindades Sambate, havia Apolo, havia Artemis. Então a religião estava ali presente também. A igreja de Jesus também estava ali. Agora, o que mais era importante nessa cidade de Tiatira era o seu comércio, porque era industrial. Mesmo sendo fraca na questão da política, era forte industrialmente. Era uma rota de comércio
as pessoas saíam de Pérgamo, passavam por Tiatira, ia para Laodiceia. Ali era um local do comércio, das transações, de compra, de troca, enfim, era uma cidade interessantíssima porque ela era rica. E muito mais que isso, ela era muito rica porque ela trabalhava com confecções de tinta, de roupas, de utensílios interessantíssimos. Até Lídia, no capítulo 16, de Atos 16, ela é alguém que encontra Paulo, e ela é uma vendedora de púrpura, e ela é Lídia de Tiatira, porque lá em Tiatira se fazia muitos tipos de roupa, confecção, eles eram produtivos nessa área. E Atos 16, Paulo ele se dirige para a praia, ele escuta, ouve dizer que tem uma reunião de oração, porque os judeus no momento estavam sem sinagogas, e aonde havia ambiente para se orar, lá eles estavam. E tinha uma mulher chamada Lídia, temente a Deus, e Paulo é impulsionado, nós queremos pelo Espírito Santo, a ir para aquele local, e ele prega a palavra. E o texto diz em Atos 16 que o Senhor abriu o coração, abriu o entendimento de Lídia, e ela creu na mensagem, creu no Evangelho, creu em Jesus. E ela constrange, ela fica fascinada com aquela mensagem, com a pessoa de Paulo e quem estava com Paulo, e chamaram ele: vão lá na minha casa, as pessoas têm que ouvir o que vocês estão dizendo aí. E diz que quando eles chegam lá, ele fala a palavra e a casa toda é batizada. Então pode ser o primeiro fruto daquela cidade de Tiatira. Eles faziam eles faziam essa transação em Tiatira, por ser próspera, por ser rica, mas tinha um detalhe era terrível, era um detalhe assim, maligno, era do inferno mesmo. Porque os negócios, quando você muitas vezes chama alguém para fazer um negócio, você diz: vamos num restaurante para a gente conversar, para a gente dialogar, para você colocar as suas propostas, e assim a gente negocia e fecha o negócio. Lá também era da mesma forma em Tiatira. Lá eles chamavam, as pessoas, os comerciantes chegavam, eles sentavam, eles iam a algum local para comer, para se alimentar. Só que tinha um grande detalhe: era agregado a esse tipo de negociação orgias sexuais. Era comum isso para eles. Não havia nenhum senso de culpa, não havia nada entre eles que fizesse eles achar aquilo como moralmente equivocado ou errado. Não havia isso. Se você fosse para Tiatira para negociar alguma coisa com alguém que não fosse da comunidade cristã, com aquela consciência greco-romana de adoração de ídolos pagãos, divindades da fertilidade, você não apenas fechava o negócio, mas para deixar o negócio mais ainda certo, você tinha que participar das orgias sexuais desenfreadas que os moradores de Tiatira eles faziam. Então você vê que havia uma perversão sexual presente, latente ali, não diferentemente da nossa sociedade atual, onde no mundo fashion, no mundo da moda, no mundo da televisão, no mundo da música, até em ambientes religiosos, para você querer chegar onde você quer chegar, você tem que ceder, você tem que ir para a cama com alguém, você tem que servir como alimento sexual para alguém, para você ascender. Isso acontecia em Tiatira, infelizmente. Fora esse crescimento industrial que havia ali, eles trabalhavam muito com fogo. Eles trabalhavam com fogo que moldava o bronze. É interessante porque Jesus ele vai falar que ele tem aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como de bronze. E o bronze e o fogo eram esses elementos inseparáveis na cidade de Tiatira. Por isso é relevante aquilo que Jesus fala de si mesmo, concernente a si mesmo, para aquela comunidade cristã. Então eles tinham que fazer esse tipo de negociação, perversão. Gente que pegava todo mundo, que não tinham parâmetros, que não tinham limites, e como eu disse, não é muito diferente da nossa sociedade hoje, em que infelizmente a gente vê, a gente escuta e a gente sabe de coisas que têm ferido muito a nação.
Tiatira, a igreja de Tiatira vai enfrentar esse espírito que é da sociedade, que de uma certa forma quer penetrar dentro da igreja. E para mim uma das coisas que mexeu comigo nesse estudando isso aqui, fazendo um esboço direitinho, olhando algumas coisas, foi aquilo que já está na palavra, porque eu não estou trazendo absolutamente nada novo. E o que é que mexeu comigo? Lendo, estudando isso aqui, é uma coisa: Deus é santo e Ele não compactua a sua santidade com o pecado algum. Isso nos confronta, isso nos chama a atenção, isso tem que mexer com a gente, porque Jesus chega a um determinado momento e diz: sede santos como o Pai é santo, como eu sou santo. Isto é, Ele está nos chamando para sermos separados, para o Kadosh, para pertencermos a Deus. E a única forma de a gente alcançar níveis de santidade é andando unicamente com Ele, que é o Pai da santidade. Ele é a santidade. Então a igreja vai se deparar com isso. Tiatira, por um lado, bem, enfim, ele se apresenta, como nós lemos, como Filho de Deus. Olha, quem está falando com vocês, estou escrevendo ao anjo da igreja, não preciso mais explicar o que é o anjo. Estas coisas diz o Filho de Deus. Não esqueçam, quem está falando aqui é o Filho de Deus. Parece que eles esqueceram o significado do Filho de Deus. E quem é o Filho de Deus? Está aqui de uma maneira também muito clara na Epístola de João, capítulo 4, versículo 15, ele diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. É um confessar de um coração. Ele está dizendo: olha, quem está falando aqui, não se esqueça, é aquele que é necessário que haja uma confissão intrínseca do ser, de quem de fato eu sou, porque vai desembocar em Deus em ti, dependendo daquilo que você vai confessar a meu respeito. Quem está falando aqui é o Filho de Deus, assim ele se revela. Quem tem os olhos como chama de fogo. Olha, em Tiatira era uma linguagem que eles iam entender perfeitamente. Eles trabalhavam com fogo. Poderia ter membros da comunidade de Tiatira que serviam num serviço moldando bronze, fazendo outro tipo de artefatos a partir do fogo. E eles sabiam o poder que o fogo tinha. E ele está dizendo: igreja, Tiatira, quem está falando aqui com vocês é esse que enxerga todas as coisas, é esse que tem o poder do olhar, de penetrar, de conhecer mentes e corações. Já que o fogo é aquilo que forjava o bronze, o meu olhar tem um poder de penetração, de discernimento, de fazer-se vazar para dentro do teu ser quem de fato você é. Eu sei quem são vocês. O meu olhar penetra e sabe quem são. Eu sei quem são meus. Eu sei quem são, porque os meus olhos são como chamas de fogo. Salmo 101:6 diz: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Olha, para quem é religioso isso aqui dá medo, mas para quem é amigo de Deus, vai entender o seguinte: Deus está me chamando para andar com Ele, para ser amigo dEle, para ser cúmplice dEle, para ser alguém que Ele está chamando. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Deus me dá: Senhor, eu quero ser fiel. Eu não quero me envolver com negócios, Senhor, que são das trevas. Pelo contrário, eu quero ser encontrado por Ti como fiel. E Ele diz: para que se assente comigo. Assim como você chama alguém para se assentar e bater um papo, é alguém próximo, Ele está dizendo: eu vou chamar isso para se assentar perto de mim, que anda no caminho reto, e esse me servirá. É unicamente para servir o Senhor, é para ser amigo dEle. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar bem junto da luz e expressar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
Cara, isso aí é de uma mente pacificada no Evangelho. Ele está chamando isso. Então ele está dizendo, eu conheço quem é meu. Não adianta disfarce, não adianta camuflagem. Os meus olhos é chama de fogo. Pode derreter, pode cristalizar, pode deixar depurado, enfim, eu conheço. E é o que ele diz, eu conheço as tuas obras. Eu que tenho a chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, que é força, eu piso por cima disso. Ninguém pode me deter, o que vem eu piso mesmo, eu avanço. Eu conheço as obras de vocês. Eu conheço o teu amor. Em Tiatira era gostoso viver lá, porque ele está dizendo, vocês têm amor. Não é como Éfeso, que eles eram ortodoxos demais, que o amor secou. E aqui ele está dizendo, não, vocês têm amor, porque era agradável viver em Tiatira. Até 1 Tessalonicenses 4:9 diz, quanto porém ao amor fraternal, não necessitais de que eu vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Amém? Que nos ameis uns aos outros. Que é essa que a carne luta, né? Aquela coisa em nós, assim, do caído, não quer lutar contra a gente, não ama aquele irmão. É claro que tem vezes que você quer esganar mesmo alguém, mas a prática da fé, do Evangelho é ame o teu irmão. Porque Jesus, ele ensina isso. Alguém pergunta para ele, a gente tem que perdoar quantas vezes? 7 vezes. 70 vezes 7, né? Aí, 7 vezes 7. 7 vezes. Aí Jesus responde, 70 vezes 7. Isso, 490 vezes. É claro que ele está dizendo o seguinte, não tem como um irmão num dia pecar contra você 490 vezes. Não tem como. O que ele está dizendo é, não há limites para perdoar o irmão. Não há limites. Então, eu que sou barro e frágil como você, a gente tem que viver uma prática constante de amor fraternal, de tolerância, de misericórdia, de atitudes, enfim, de perdão uns para com os outros. Ele está dizendo, vocês precisam se amar uns aos outros. Chegou o momento que a igreja do Evangelho queria se diferenciar por causa da verdade. Nós temos a verdade, nós pregamos a verdade, nós somos aqueles que têm o conhecimento e por isso nós vamos ser conhecidos como a igreja verdadeira. Por outro lado, é aquela igreja que diz, nós somos reconhecidos por causa do poder, porque nós temos o poder, nós fazemos o poder, nós temos aqueles aparatos poderosos. Mas aí Jesus aí não descamba nem para um lado nem para o outro, sendo que equilibrado um com o outro é sensacional e a igreja precisa disso. Porém, o que nós somos levados a crer e a viver e a praticar é, o mundo saberá que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É a grande diferença. Legal, amém, você tem que ser cheio do Espírito Santo, isso é essencial. Mas você vir aqui, falar em línguas, pular, fazer qualquer outra coisa, isso não deve impressionar ninguém. Porque o que deve impressionar alguém são os conteúdos interiores aqui no coração, no ser, na alma, aqui dentro. Ele está dizendo, não preciso dizer nada mais para vocês, porque vocês já sabem, vocês precisam amar uns aos outros. E a igreja de Tiatira, segundo Jesus, ele aprendeu isso. Vocês têm amor, vocês têm fé, essa fé que vocês têm conservado, uma boa consciência, enfim, vocês têm praticado a fé no meu nome, vocês têm exercido a fé. 1 Timóteo 1,19 diz, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Uma fé que não foi conservada, que não foi trabalhada, que não foi adubada, que não foi edificada em Cristo Jesus, foi uma fé que naufragou, segundo a instrução de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Mas eles estavam aprendendo, eles estavam crescendo em fé. E muito mais que isso, o serviço deles, a perseverança, tudo isso multiplicou, cresceu, foi abundante. Havia se tornado maiores do que as primeiras obras. Conheço o espírito solitário de vocês, Jesus quis dizer. Conheço a diaconia, o serviço, o prestar socorro em favor da vida e do próximo. Vocês se tornaram caridosos, vocês se tornaram inclusos, vocês se tornaram uma igreja inclusiva, relacional. A gente tem dito isso. E amém, né? Glória a Deus, podia parar por aqui. Mas é aí que o negócio vai começar. Qual era o problema da igreja em Tiatira?
é porque ela havia se tornado boa em excesso. Você lembra quando eu disse que a questão é a santidade do Senhor, a santidade de Deus, é Deus ser santo, Ele não compactar com o pecado? O problema é que a igreja de Tiatira, eles estavam assim tão cheios de bondade, que essa bondade roubou deles o parâmetro do amor. O amor deles roubou, o parâmetro da verdade. Porque a gente ama tanto, eles estavam amando tanto que eles começaram a aceitar sem haver confrontação, sem haver um discipulado, sem haver gente chamado para ter um encontro radical com Cristo, com a cruz, com a novidade de vida, com negar-se a si mesmo, com um novo nascimento. Porque o que diz isso aqui? Por que denuncia isso? Que ela se tornou boa demais. É porque ela tornou-se tolerante. A palavra que Jesus usa é essa. Vocês, igreja, tornaram-se tolerantes, coniventes com Jezabel, essa mulher Jezabel. Bem, os estudiosos dizem que Jezabel, ela era uma mulher que de fato que era pertencente àquela comunidade. Por outro lado, alguns dizem que é apenas um empréstimo de Jesus para designar um espírito, uma consciência que estava presente. De qualquer forma, sendo uma mulher ou não, ou essa consciência, de fato aqui a mensagem para a gente é muito clara. Ser uma pessoa ou não, façam suas escolhas. Mas a verdade é, que denunciou isso? É porque ele está dizendo, eu tenho contra vocês isso. Vocês estão tolerando essa mulher Jezabel. Jezabel, que no Velho Testamento foi a mulher do rei Acabe. Uma mulher que incentivou, que induziu, uma mulher que fez muito mal à comunidade de Deus, ao povo de Israel, perseguindo o povo de Israel, falando mal do Deus de Israel, se insurgindo contra tudo que fosse de Israel, do Senhor Deus. E Acabe, que era um homem que a gente vai lendo essa história, a gente vê que ele era uma pessoa até gente boa. Ele é alguém que está ali, ele está ouvindo a palavra, e ao mesmo tempo, a palavra, por exemplo, de Elias, olha, vem aqui, reúne os profetas de Baal, e aí eu vou chamar o meu Deus, ele chama o Deus deles, e vamos ver quem é Deus. Ele, como rei, poderia dizer, não vou fazer isso, eu sou rei. Pelo contrário, ele vai, ele faz. O que acontecia, o que era ruim na vida de Acabe, era de fato a falta de consistência que ele tinha. Porque nós vamos ver ali que ele está sendo levado pela mulher dele, por Jezabel. E ele é essa pessoa que precisa de uma grande mulher atrás dele para ele ser alguma coisa. Porque não é isso que dizem hoje? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Que para mim é uma falácia. Para mim isso não existe. Porque se você for um homem que tem atrás de você uma mulher como Jezabel, você está danado, você está encrencado. Né? Quem tem consistência, quem tem caráter, quem tem, firmeza em princípios, independente da mulher que tenha, pro bem ou pro mal, ele continua sendo o mesmo. Ele vai ser sempre ele mesmo, independente. Mas enfim, eles toleravam essa mulher Jezabel. É uma bondade em excesso, e essa bondade que permitiu ela se misturar, estar presente como profetisa na comunidade cristã, tornaram eles permissivos, concordando com ela. Então eles perderam a regra do amor, o padrão do amor. E qual é o padrão do amor? Qual é a referência, o parâmetro do amor? Olha, Efésios 4,15 nos diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos tudo naquele que é o cabeça. Você pode repetir isso comigo? Antes seguindo a verdade em amor. Amém. Ele está dizendo que uma verdade, um amor que não tem a verdade, ela é promíscua. Porque por mais que você ame por amor, você será capaz do confronto, será capaz de educar, de policiar, de ajudar, de dizer quais são os limites, quais são os parâmetros, o que é lícito, o que não é lícito, porque o amor sempre carregará a verdade.
E aonde você escuta dizendo tem amor, mas não tem verdade, então alguma coisa não está certa. Porque Deus nos ama, que deu seu Filho unigênito, mas ao mesmo tempo Ele nos chama para que a gente possa negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir após Ele. Amém. Amém? E a igreja de Tiatira teve que receber essa chacoalhada de Deus. Claro que precisamos ser tolerantes, claro que precisamos ser misericordiosos. A graça vai nos ensinar a sermos tolerantes, sim. Como a gente disse, né, a gente tem que perdoar o irmão. Mas quando essa tolerância, ela perde esse parâmetro, ela vai aceitando, ela vai deixando se promiscuir, ela vai sendo permissiva, vai permitindo, não vai tratando, não vai ajustando, não vai confrontando, ela vai adoecer a comunidade cristã. E aí, tomando essa mulher como essa consciência, nós vamos entender que ela mesmo se dizia profetisa. É alguém que tomava a palavra, estendia a mão e diz: assim diz o Senhor, e mandava bala. Esse que fala contigo, e é assim, é assado, e ela profetiza, e as pessoas viam e projetavam nela algo que de fato ela não era, porque ela dizia que essa especialidade dela, ela se tornava uma pessoa diferente das demais, porque ela tinha discernimento e conhecimento das profundezas de Deus. E Jesus é até irônico e diz: não tem nada de Deus aí, é a profundeza de Satanás mesmo. E ela assim, dizia, profetiza, tinha percepções espirituais profundas das coisas de Deus. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente escuta essas coisas em relação a alguém que tem a revelação de Deus. Eu sou aquele que tem a revelação, eu sou o profeta da nação, eu sou aquele que tem uma revelação total, eu sou aquele que recebi do Senhor e ninguém mais. Cuidado, fujam disso, pode ser louco, porque você pode ser induzido com esse espírito de Jezabel, pensando que você está ouvindo a voz do Senhor, e você está ouvindo um espírito enganoso, que vai levar você a prostituir-se, talvez não sexualmente, mas prostituir a sua consciência. Vai roubar de você a sua simplicidade, a sua comunhão com o Senhor, ou afastar-se do corpo de Cristo. E você vai se permitindo ser permissivo. Eu tenho uma revelação, né? Enfim. Então, eu tenho contra ti, Tiatira, que você tolera essa mulher, esse ensino aí. E não apenas que tolere, mas que ela ensine, que ela seduza. É uma coisa atraentemente maligna. Você já passou por isso? É atraentemente, mas é maligno. Mas tem o poder de adoecer a alma, de te enfermar o coração. E aqui seria a teologia deformada mesmo, porque são ensinos dentro da igreja. Só que aqui era escancarado. Aquilo que era praticado lá fora, aquelas orgias sexuais desenfreadas, ela aceitou para si como um ensino, isto é, as minhas boas ações, as minhas boas revelações, as percepções profundas de Deus que eu tenho, de Satanás, ou qualquer tipo de revelação que eu tenho que me faz ser diferente dos outros, essas minhas ações boas, elas justificam as minhas malignidades, elas justificam as minhas falsas mensagens. E acontece isso, gente que tem essa mentalidade de que eu tenho revelação, que eu tenho saber, eu tenho conhecimento, eu sou carismático, eu falo bem, eu canto bem, eu sou. Mas quando você vai no tutano do cara, você vai ver que ali tem gente mascarada, ali tem louco, ali tem espírito dessa Jezabel, de que não há limites, não há parâmetros. Conquanto que você seja alguém que saiba, meu querido, vá e faça mesmo. Poderia ser esse ensino. E ela ensina isso. E Jesus está dizendo: vocês estão tolerando, vocês esqueceram que Deus é santo, vocês esqueceram com que espírito vocês foram batizados, selados, que está fazendo morada em vocês. Então, e o que ela está ensinando? Os discípulos, a igreja, a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Essa teologia, esse ensino da permissividade que não tinha limites, você pode ir para qualquer direção, você pode ir para qualquer local que você desejar, mas a gente vai bater de frente de cara com a verdade da palavra. Que verdade é?
Deus é santo e nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Então eu vou me tornar santo. É impossível servir a Deus e viver na gandaia. É impossível você servir a Deus e ser ensinado a comer coisas sacrificadas a ídolos, a compactuar com o diabo, a compactuar com mentalidades que não têm nada a ver com o reino de Deus. Por isso o teu namoro vai ser diferente mesmo. O teu casamento vai ser diferente. A tua relação com todas as demais esferas da sua vida agora vai ser a partir da mente de Cristo. Vai ser a partir da mente de Deus que está te formatando. Porque Ele é o arador, Ele é o agricultor da nossa vida. A gente está em processo contínuo de construção. Salmo 15 diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro. É uma pergunta, né? Quem poderá morar no teu santo monte? É a resposta: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Olha só, o amor que fala a verdade. Não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. É um patamar de vida, mas é um patamar de vida cheio do Espírito Santo, melhor e feliz. E eu creio que o Espírito Santo, assim como falou para a igreja de Tiatira, pode falar comigo, com você hoje, nos levando a sermos uma igreja que não já está aqui para a gente ler, entender e não praticar. Há muito explícito, né? Não façam isso. O que Deus é a favor, a gente possa potencializar. Mas quando Jesus diz, olha, tem um ponto, a gente precisa prestar atenção, porque aqui uma mensagem é para a igreja, para aqueles que são da igreja, não é para aqueles que estão fora da igreja. É uma revelação primeiramente para aqueles que estão dentro dela e não fora. E aí, ainda assim, Jesus diz no versículo 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Já ministrou sobre isso, né, pastor Pedro? Deus dando tempo para se arrepender. Um Deus que ainda tem paciência, que ainda é tolerante, que ainda dá aquele período para ver se a consciência do indivíduo não fica cauterizada e se volte para Ele mesmo, para Deus. Porque a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo é que nos constrange, nos move. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5,14. E 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Obrigado, Deus, por tua paciência. Porque se não fosse isso, eu já teria sido fulminado. Mas Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. Dê-lhe tempo para se arrepender. Deus está dizendo, eu estou dando tempo para que você mude essa cabeça, essa mentalidade, esse comportamento, esse caminhar que vai te levar à desgraça, à ruína. Eu estou dando tempo, porque vai chegar um momento que esse limite acaba. Porque a gente pensa que a graça de Deus é graça para a gente fazer o que quiser, mesmo só porque eu sou alguém conhecedor das profundezas espirituais. Deus não tem nada a ver uma coisa com outra. Minha graça que te alcançou e que te salvou é a mesma graça que te chama para ser santo, para te santificar, metanoiar, para fazer você ser instrumento de Deus, ser instrumento da graça e da verdade. Então Deus dá tempo para que caímos em si. Amém? E o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente lê isso quase sempre. A gente perdeu aquela coisa intrínseca que tem essa palavra, essa mensagem. Cara, Deus está gemendo por ti,
Jesus está gemendo, o Espírito Santo está dizendo, eu estou gemendo por você, às vezes você nem sabe disso. Está todo desbagaçado lá fora. Daqui a pouco você está uma maravilha com Deus, e graças a Deus. Mas aí você pensa, não, é porque me deu vontade de ir, e aí eu voltei. Você não sabe que essa vontade de ir, você voltar, foi Ele que estava gemendo por você há muito tempo. Deus já estava trabalhando, já estava emulando, já estava quebrantando você, e você nem sabia, pensou que era você mesmo. Então Ele dá tempo. Só que aqui, a desgraça dessa mulher, a ruína espiritual dela, é porque Ele diz, e ela não quer se arrepender. Ela não deseja arrependimento. Ela tomou para si a medida de todas as coisas. Havia uma rebelião interna dentro dela. Mas não somente dela, mas daqueles que a seguiam, porque ele está dizendo que ela ensinava os membros da igreja a se prostituir, a ir para a cama, a fazer sexo, a fazer orgia. O que estava no mundo estava dentro da igreja agora. E havia muitos que estavam praticando aquilo. Então não era apenas ela, era também muitas pessoas dentro da comunidade. Imagine pastorear essa igreja. Imagine você ter que trazer uma palavra de santidade, de santificação, de confronto com o pecado, de vencer o pecado. Meu querido, você tinha que estar mesmo na rocha. Mas Deus estava ali trabalhando. Então, essa mulher se antagonizava com a palavra de Deus. Mas aí ela passa por enfrentamento, ela não quer se arrepender. E quando ela não quer se arrepender, acontece aquilo que pode acontecer com qualquer um de nós. Nós vamos dar de cara com a rocha eterna. Nós vamos dar de cara com a principal pedra de esquina, que aquele que tropeçar nele vai se achatar, vai se esmiuçar. Ela não quer se arrepender, porque eu dei tempo, mas ela não quer arrependimento. Versículo 22 ele diz, então eu vou colocar ela de cama. Essa foi uma ironia de Jesus. O negócio dela é levar o homem para a cama. O negócio dela é levar qualquer indivíduo lá para a cama, para eles terem prazer sexual. Eu vou colocar ela na cama então. A cama que ela gosta, cama para ela. Só que tem um detalhe, não era gemer agora na cama de prazer, era gemer na cama de dor. Eu não sei qual o tratar de Deus na nossa vida, mas há algumas coisas que vêm para nós, consequência. Não porque Deus pesou a mão, olha, Jesus está pesando a mão em Jezabel, não. Ele está dizendo, eu dei tempo para que ela se arrependesse. Ela não se arrependeu, mas agora ela vai ser prostrada de cama. E quando ele diz, eu vou prostrar de cama, entendam que aqui é uma causalidade. Que é impossível você praticar o pecado, sem que um dia o pecado se volte contra você. Aquilo que um dia você cometeu, tenha certeza, é efeito bumerangue, vai, mas volta. Ninguém consegue adulterar a vida toda sem que um dia o adultério destrua você. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei exatamente do sofrimento que a prática daquilo que você faz e você sabe que é errado e que você tem que se arrepender, mas você não quer. Então sai um dia isso vai se voltar contra você e somente a graça de Deus para salvar você. Eu digo isso porque enquanto estamos na graça, meu querido, há chance. Mas quando a porta da graça fechar, aí eu não sei o que pode ser feito mais. E Deus deu tempo, eu estou dando tempo para que você arrependa, não quer. Então você vai para a cama e vai gemer de dor, você e todos aqueles que não querem esse arrependimento. E a palavra que ele usa aqui é muito forte. Eu vou matar os seus filhos, que não são filhos comuns, que nasceram da coabitação humana. São os filhos espirituais, são esses herdeiros desse estelionato da fé, filhos dessa consciência permissiva, e que estão recebendo juízo, o enfrentamento. Você não enfrentou, sabe de uma coisa, então você vai dar de cara com essa rocha, que sou eu, diz o Senhor, e vou matar seus filhos. Isso aí vai morrer. Você vai ver que isso não é maior, não é mais poderoso, isso aí não tem esse pecado, essa consciência, ela não é possível se coadunar com a presença e com a glória de Deus. No Velho Testamento, o pecado se fez presente, o fogo de Deus descia e consumia aquilo ali. E há um fogo de Deus, que é o olhar de Jesus, que vem nos consumir essa noite. Mas presta atenção, não vem para nos matar, vem para tirar isso de nós. O olhar de Deus que tem fogo e nos penetra e nos
e tire isso da gente, porque nós lemos o seguinte: Ele não deseja que ninguém, mas é ninguém mesmo, Ele está falando é ninguém, pereça, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então Deus não mata. Quem mata é a religião, quem mata é o religioso, quem mata é o terrorista. Deus não. Deus, por isso que nas igrejas aqui que nós lemos, Ele está dizendo: olha, caso não se arrependa, moverei o teu candeeiro. Caso não se arrependa, pelejarei contra vocês com a espada que sai da minha boca. Isso é forte. Não, é melhor ter um diabo como inimigo mesmo do que você ter Deus como adversário. Por isso, Senhor, eu quero ser unicamente teu amigo. E essa mensagem dura é para aqueles que estão resistentes, é para aqueles que sabem que tem que tomar caminho, para aqueles que sabem que tem que se converter mesmo. Porque tem gente aqui que nem precisava estar ouvindo isso, apenas com instrução e ensinamento, para levar para casa como aula mesmo. Mas para aqueles que sabem que eu tenho que me arrepender, essa palavra são para essas pessoas. E aí, Deus perdoa aquele que diz: tem misericórdia de mim, pecador. Deus perdoa, mas Ele jamais vai perdoar Jezabel, que quer fazer da sua condição pessoal um sacerdócio para os outros. Ele não quer, Ele não vai perdoar quem quer sacerdotalizar sua prostituição, de maneira alguma. E não é apenas sexual, é da palavra, é levando gente simples que quer conhecer a Deus a praticarem coisas horríveis, em nome dEle mesmo, em nome de Deus. Vai receber juízo. Deus está dizendo aqui: eu venho, eu vou matar, eu vou desfazer isso aí, eu não compactuo com isso, com esse estelionato, com essa permissividade. E isso também ia servir como uma terapia e exemplo para as demais igrejas. Isso vai servir como terapia para as demais igrejas, porque o que ele diz aqui? Matarei, os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Por causa disso, porque eu vou fazer isso com ela, com a igreja, eu vou tratar vocês. Esse tratar na vida de vocês, quem vê isso vai entender: nossa, olha só, ele brincou com Deus, brincou com santidade, ele achou que o pecado não tinha consequências, foi prostrado, não necessariamente numa cama e não necessariamente doente, mas de uma certa forma foi atingido por aquilo. E Deus está dizendo: isso aí tem que servir como terapia, como observação, como uma placa de advertência para todas as igrejas, para que todas as igrejas, todas as consciências, cada homem, cada mulher, saiba de uma coisa: eu não perdi de vista nenhum de vocês. Eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu sei quem está aqui e que está aqui para me servir. Eu sei quem está aqui apenas para fazer palhaçada. Eu sei quem está aqui apenas para se aparecer. Eu sei quem está aqui, mas não quer vínculo e responsabilidade com nada. Quando eu conheço aqueles que estão aqui para me servir com retidão, com integridade, com serviço, com dedicação, enfim, Ele é aquele que sonda mentes e corações. Por isso, como diz o Caio, nós estamos nus diante dele, e não tem nada que a gente possa esconder antes aquele que tem os olhos como chão de fogo. Amém. Então, vocês vão saber disso. Tudo é patente aos meus olhos. O Senhor, segundo Pedro capítulo 3, versículo 9 e 10. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Eu acho que já li, né? Ou não? Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, acho que é isso. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Continuando. Como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Amém? Para a gente adiantar, a paciência de Deus conosco não significa que devemos testar os limites de Deus. Pelo contrário, não sabemos quando estaremos diante dele para enfrentar o seu julgamento. Afinal, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor e todo joelho vai se dobrar. Então, que tipo de espiritualidade a gente pratica hoje? É a espiritualidade que a gente ouve, mas que a gente tem praticado ela de uma forma deturpada? Uma igreja, porque o nosso desejo
é sermos uma igreja para aqueles que não gostam de igreja. Tem muita gente que não gosta de igreja. Parece ser um repelente a igreja para essas pessoas. Mas que Deus nos dê a graça de sermos uma igreja para aqueles que não gostam de igreja. E muito mais que isso, que a gente seja uma igreja que ama aqueles que a igreja não gosta. Na verdade, essa frase é lá da igreja do pastor Ed Renekiewicz. É ele quem diz que ele quer que a igreja dele seja assim. A gente quer que sejamos uma igreja que ama aqueles aos quais muitos da igreja não gostam, não quer envolvimento. A gente quer amar essas pessoas. E queremos ser uma igreja que as pessoas que não gostam de igreja nos amem. Amém. Inclusivo, relacional, aberta para todos, mas de uma maneira muito clara. A igreja é aberta para todo mundo, mas aqui de duas uma. Ou essa pessoa vai ficar aqui e vai ouvir e vai dizer: eu preciso me converter e eu tenho que ser como Jesus. Ou então ela vai dizer: aqui não é o meu lugar, eu quero viver na minha vida aí fora do pecado e eu estou indo embora. Porque a gente é aberto, é inclusivo, a gente quer todos. Mas você vai ouvir de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Então, essa é a tolerância que todos precisamos praticar, pois somos pó e barro. Uma comunidade de portas abertas, acolhendo gente de todo tipo, e espiritualmente falando, os cegos, os coxos, os mudos, os paralíticos. Mas o problema é quando o indivíduo que vem, ele não quer se enxergar, ele não quer ver as mazelas da sua alma, ele não quer confrontar as doenças que estão enraizadas no seu coração, e ele não deseja afirmar isso. Na igreja, de fato, não dá para acontecer isso. Não dá para ser tolerante e permissivo como a igreja de Tiatira foi. A graça que me aceita é a mesma que me santifica e que me transforma. Amém? A graça, você pode repetir: a graça que me aceita é a mesma que me transforma e santifica. Aleluia. Amém. Então, versículo 25: tão somente conservem. O que você tem aprendido até hoje aqui? De tudo que temos sido ensinado. Olha, meu irmão, Deus sabe que eu estou falando é verdade e não tenho nenhuma razão para estar além daquilo que eu quero dizer. Há muito tempo que eu penso que vocês não estão ouvindo o que vocês têm ouvido aqui em muitas igrejas. Eu penso que aquilo que a gente tem ouvido aqui, a gente passou muito tempo para ouvir em muitas e muitas igrejas. Sabe, um equilíbrio sadio entre poder de Deus, presença de Deus, conhecimento. E tudo isso nós temos aprendido. E o que nós temos aprendido, a gente tem que conservar. Conservar é aquilo que vocês aprenderam. Não vivam de ventos de doutrina. Quando aqui vocês saem daqui, vão ligar a televisão, tem um pastor lá na mídia dizendo que você tem que subir não sei aonde, tem que pagar não sei o que para alcançar alguma coisa, e você cai naquilo. E você tem que conservar o que você aprendeu, perseverar na doutrina e na comunhão, perseverar no ensino. É o que ele está dizendo: conserve, isso aí é cura para vocês. Amém? Até que eu venha, né? Ele está dizendo: vou vir. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Vai ter autoridade. Olha só, Jesus, ele faz uma promessa aqui quase que estranha: para aquele que venceu, eu vou dar autoridade sobre nações, vai reger com poder, vai reger. Só que a comunidade cristã é a comunidade que Jesus diz: olha, vocês são mansos, vocês são misericordiosos, e aqueles que são pacificadores, os mansos, vocês vão herdar a terra. E aqui Jesus está dizendo: vocês vão dominar, vou dar nações para vocês. Por quê? Para vocês terem poder sobre os outros? Para vocês demonstrarem grandeza? Não, ele entrega isso na mão dos mansos. Agora, no grego, a palavra manso tem um leve significado de aquele que coloca sobre si uma espécie de autocontrole. Aquele que, manso, não é só aquele que não se ira facilmente, é aquele que consegue segurar as suas pulsões. É aquele que eu posso confiar de entregar isso nas suas mãos, porque eu sei que você não irá fazer disso
uma causa ao qual você vai atropelar todo mundo. Pelo contrário, você vai regerar bem e vai reduzir a pedaços como se fossem objetos de barro, vai saber separar muito bem as coisas. E aí ele diz, finalizando: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Finalizando: assim como eu recebi do meu Pai, eu vou dar para vocês. Não foi isso que ele fez desde o início? Toda a instrução que ele recebeu do Pai é a história mais linda de um pai com um filho. É a história, é o Evangelho, é o Senhor, é Jeová e o Filho Jesus. Porque assim como o Pai me enviou, e ele fala muito sobre o Pai, e o Pai fala a respeito do Filho. Este é o meu Filho amado. E ele está dizendo: assim como eu recebi do Pai, eu estou dando isso para vocês. Tem acontecido sempre, vai ser sempre assim. Aquilo que pertence ao Senhor Jesus, aquilo que é dele, nós recebemos em co-herança, porque também nós somos filhos de Deus, e porque em Cristo todas as promessas e as bênçãos já são postas para que tomemos posse dela e a gente viva ela. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor.